9h04 em Irati, 9h04. Alô você, grande abraço, muito bom dia. Estamos chegando manhã desta terça-feira, hoje dia 30 de abril de 2019. Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda você. Estamos juntos a partir de agora. Espaço Cidadão no ar aqui pela Super Najuá 92.5. Hoje a gente fala sobre os cuidados com a sua saúde, especialmente hoje, né? Nós vamos falar sobre os cuidados com a saúde da sua voz, né? Nessa primeira parte, né, aqui do nosso programa, né? Hoje recebendo a professora Eliane Cristina Pereira, né, que está conosco aqui, né, do Departamento de Fonoaudiologia da Unicentro, para a gente falar sobre alguns cuidados, né? Nós tivemos dias atrás, né, a Semana da Voz, né, que também foi realizado um evento ali em frente à Caixa Econômica, né, inclusive com os acadêmicos, com as acadêmicas, né, melhor dizendo, né, do curso de fonoaudiologia, né, e a gente vai falar um pouquinho sobre esses cuidados, né, para você que está ligado com a gente hoje aqui dentro do nosso Espaço Cidadão. Professora Eliane, bom dia, seja bem-vinda mais uma vez aqui. Bom dia, Paulo Henrique, bom dia, ouvintes, é um prazer estar aqui novamente. É um prazer nosso também recebê-la aqui, né, mais uma vez dentro, né, do nosso programa, né, para a gente falar, né, desse instrumento tão importante, né, que nós temos, né, e eu já digo, né, que para nós, né, profissionais da voz, né, que é o nosso meio de trabalho, né, a nossa ferramenta principal, né, de trabalho, né, mas é essencial para todos, né, na comunicação do dia a dia, né, professor? Exatamente. Então, para os profissionais da voz, é o principal instrumento de trabalho. Sem dúvida. Né? E mesmo para as pessoas que não são profissionais da voz, também é o nosso principal meio de comunicação. Né? Então, é super importante, a nossa voz fala muito sobre nós. Então, vários indicativos de qualquer alteração emocional, de que você não está bem, qualquer pessoa consegue identificar pela voz, até mesmo pelo bom dia ou por um alô ao telefone. Então a nossa voz diz muito sobre a gente, a nossa voz conta um pouquinho sobre as nossas características físicas, sobre a nossa idade, sobre o sexo, se é feminino, se é masculino, sobre características de onde a gente vem, se é de determinado estado, se é brasileiro, se é estrangeiro. A nossa voz diz muito sobre a gente. E qualquer alteração que não identifique o nosso perfil, ela é identificada pela voz e só por isso já pode identificar um problema vocal. Então, a voz tem que combinar com o dono dela. Exatamente, né? E você pode participar com a gente aqui através aí com as suas dúvidas, né? Pode mandar sua mensagem aqui através do WhatsApp 429-9113-5618. Então liga para cá, né? No 3422-9102 também. A gente quer ouvir a sua voz ao vivo aqui, né? Se você quiser, também pode mandar a sua pergunta, pode mandar a sua dúvida, né, a respeito dos cuidados com a sua voz, com as cordas vocais, né, enfim, com tudo que envolve, né, o nosso sistema, o sistema que faz com que a nossa voz seja produzida, né, você pode mandar também, pode mandar um áudio aqui pra gente, né, pelo WhatsApp, né, o 429-9113-5618, e a gente vai colocar a sua voz no ar aqui, né, quem sabe de repente também, né, a professora consegue identificar alguma dificuldade, algo assim também no uso da voz, né, sim, professora? Vamos aguardar, então, quem manda alguma coisa. Exatamente. Professora, qual que é a principal dificuldade hoje, o que as pessoas têm apresentado, né, em relação à voz, né? Qual o principal problema hoje? O primeiro sintoma, geralmente, que aparece é a rouquidão, que nós conhecemos, né, a rouquidão é um termo mais comum para a gente na fonoaudiologia, é a rugosidade, mas então a rouquidão geralmente é um dos primeiros sintomas. Mas existem outros também, como falha na voz, dor ou ardência na garganta, cansaço para falar. Então, a gente sabe que o ato de falar e de falar por longo tempo, assim, de maneira contínua, por mais que seja 1 hora, ele exige um esforço muito grande de todo o organismo. Então, a musculatura laríngea é uma musculatura que ela é fatigável, né? Então, se você fala por muito tempo, você cansa. E é um cansaço bem específico, porque é um cansaço vocal. É diferente, para quem já sentiu esse sintoma, é completamente diferente do cansaço corporal. Então, você sente a necessidade de ficar em silêncio, para descansar a voz. Esse também é um sintoma, né? O cansaço vocal. Então, as falhas na voz, eu começo a falar, minha voz falha, ou minha voz muda de tom, ela começa a ficar mais grave ou mais aguda, geralmente mais grave. E no meio da conversa, às vezes, né, você sente que muda, né? Muda, exatamente. O tom da voz. Essa é a principal dificuldade que nós temos. Eu, pelo menos, tenho apresentado muito isso, né? Que frequentemente muda o tom de voz, né?
Algumas pessoas, inclusive, referem assim, eu não consigo prever como a minha voz vai sair. Então, eu começo a falar e não sei como que ela vai estar daqui a pouco. Também é um sintoma, né? E o pigarro é mais um deles, né? Então, quando você começa a falar e tem necessidade de pigarrear, também é um sintoma de que alguma coisa pode estar acontecendo. Isso tudo pode ser um sinal de um problema mais sério, de repente, né, professor? Pode, né? Não é a regra. Então é muito mais raro, mas pode sim, tanto que essa campanha do mês de abril, a campanha da voz, ela é uma campanha que vem salvando muitas vidas por conta do câncer de laringe. Então a gente sabe que todos esses sintomas podem ser sintomas de um resfriado, pode ser sintoma de que eu usei muito a minha voz, mas os mesmos sintomas também podem ser sintomas de um câncer de laringe. Então, o que a gente orienta é que se eu estou com rouquidão, né, há mais de 15 dias, e eu não consigo identificar uma causa para essa rouquidão, eu preciso procurar uma avaliação, porque pode ser que eu tenha um problema mais grave, né? Claro que, da mesma maneira, se eu identifico que eu tenho uma rouquidão e sei a causa, não quer dizer que não precisa de tratamento. Eu também preciso de tratamento, né? O que é mais comum, assim, se eu tô com um resfriado, eu vou ter uma rouquidão. Então, isso aí tudo bem. Agora, certo. Se eu faço uso profissional da voz, eu devo procurar tratamento o mais cedo possível, porque a gente sabe que quanto mais passa o tempo sem tratamento, mais isso pode agravar. Então, é toda uma situação, né, que acaba envolvendo a nossa voz, e a gente vai abordar aqui também, né, ao longo do programa. Vamos abordar aqui no próximo bloco também alguns problemas, né, professora, que podem afetar, né, a nossa voz e como tratá-los também, né, os tratamentos que são oferecidos também para que essas dificuldades, né, que nós temos, elas também possam ser evitadas, né? Isso mesmo. A gente pode dar também, além de falar sobre isso, dar uma série de dicas, né, para que as pessoas saibam como cuidar da sua voz. E além disso, a gente tem um teste rapidinho que a gente pode fazer. Então, eu vou pedir para que as pessoas em casa que têm interesse em fazer esse teste, peguem um papel e uma caneta. Então, vocês vão ouvir uma série de perguntas e vão dar uma resposta para essas perguntas. E anotando essa pontuação, a gente já vai conseguir identificar se quem está em casa, né, conseguindo fazer essa pontuação em casa, vai saber identificar se tem indício de ter um problema de voz ou não. Então, perfeito. Peguem um papel e uma caneta e aguardem o teste. No próximo bloco, nós já vamos fazer esse teste com você aqui também, né? Voltamos a apresentar Espaço Cidadão. De volta por aqui, 9 horas 17 minutos, 9h17, Espaço Cidadão aqui pela Super Najuá 92.5. Hoje recebendo aqui a professora Eliane Cristina Pereira, né, do Departamento de Fonoaudiologia da Unicentro, a gente falando sobre os cuidados com a sua voz. É importante, né, que você que tem dúvida também participe conosco aqui, né? Se você quiser mandar sua mensagem, pode mandar aqui através do WhatsApp 42991135618, né? Ou então liga pra gente no 3422-9102. Professora Eliane, né? A gente tem aqui já uma dúvida, né, de ouvinte, né? Ela pediu aqui para não se identificar, mas ela pergunta aqui o seguinte, né? Quando uma pessoa fala de um tom de voz muito baixo, né, e que precisamos perguntar de novo, né, o que a pessoa disse, às vezes até mais de uma vez, essa situação da pessoa falar muito baixo, professor, ou de repente falar muito alto, né? Aquela pessoa que você sabe a quilômetros de distância que está chegando pela voz, né? Pela voz. Eu conheço vários casos, tanto de um lado quanto de outro, né? Professora, esses casos merecem atenção, especialmente falando naquelas pessoas que têm um tom de voz baixo. Professora, merece? É uma característica isso ou merece um pouco de atenção? Merece bastante atenção. Então, a gente sabe que existe uma tonicidade das pregas vocais para que a pessoa consiga produzir um tom, um nível de volume de voz. Então, precisa mesmo de verificar o que está acontecendo, e principalmente porque isso afeta a qualidade de vida da pessoa. Então, imagine você estar falando e o tempo todo as pessoas precisarem estar te perguntando o que você falou e você ter que repetir isso o tempo todo. Então, afeta a qualidade de vida, é uma alteração de voz, sim. Então, tanto a voz muito grave, muito aguda, muito alta, em questão de volume, ou muito baixa, são alterações vocais. Então, precisa de acompanhamento, sim, precisa ver o que está acontecendo. E é um problema de voz, é uma disfonia. Certo.
Além desse problema, né, professora, que tipo de outros problemas, outras situações podem afetar a nossa voz diretamente? Várias são as alterações, né? Então, em relação a possibilidades de diagnósticos, nós temos muitos diagnósticos de disfonia. Basicamente, na fonoaudiologia, a gente trabalha com 3 hipóteses diagnósticas, né? Que seria a disfonia funcional, então, pelo uso mesmo da voz. Então, dentro dessa disfonia funcional, existe uma gama muito grande de alterações aí dentro, né? Precisaríamos de um programa inteiro só para falar disso, mas são basicamente as alterações que são causadas pelo uso da voz. Num segundo momento passado, então, a disfonia funcional, existem as disfonias organofuncionais, que são aquelas que a pessoa não tratou uma disfonia funcional e esse problema já se agravou, causando uma lesão na prega vocal. Então, também é uma etapa posterior a uma disfonia funcional, que já indica um agravamento, e a gente vai identificar isso no exame de laringe. Então, o exame de laringe já vai aparecer uma lesão na prega vocal. E uma terceira hipótese diagnóstica com que a gente trabalha também são as disfonias orgânicas. Então, existem várias doenças que causam problemas na voz. Por exemplo, né, o que já foi comentado aqui, o câncer de laringe, mas existem várias doenças neurológicas também, que pode ser o primeiro sintoma, uma alteração na voz. Então, a doença de Parkinson, por exemplo, né, de uma das doenças neurológicas, é uma delas que causa um problema de voz, a voz vai ficando cada vez mais baixa, volume mais baixo. Então, era uma voz normal e começou a ficar cada vez mais em volume mais baixo, né? Assim como já foi perguntado anteriormente, né, se a voz mais baixa e volume mais baixo é um problema, é um problema. Se a pessoa tinha uma voz normal e passa a ter uma voz mais baixa, pode ser indicativo de uma doença, de um início do curso de uma doença. Várias outras doenças podem trazer problemas da voz, principalmente as questões de estômago, né, que causam refluxo gastroesofágico. Então, muitos são os casos de alteração de voz por refluxo gastroesofágico e todas as doenças endocrinológicas também. Então, por exemplo, um hipotireoidismo pode causar um problema na voz. Então, dentro da gama das doenças orgânicas, das disfonias orgânicas, a gente tem uma série de doenças que podem causar problemas na voz. Certo, né? E a questão emocional, né, professora? A senhora falou que é muito forte isso. É muito presente. Que forma dá para a pessoa sentir, né, quando o emocional afeta, né, diretamente a sua voz? Isso pode ser uma coisa momentânea. Então, um dia que eu não estou muito bem, ao atender um telefone, um familiar já identifica, você não está bem, né? A tua voz está mostrando que tem alguma coisa que está acontecendo. Então, isso num momento, assim, passageiro. Mas existem várias alterações emocionais que trazem problemas na voz. Então, com vários sintomas diferentes, muitos sintomas diferentes. E essas alterações emocionais, elas estão classificadas dentro das disfonias funcionais. Porque o fato de produzir a voz, né, o uso da voz e da laringe está relacionado a essa questão emocional. Então, para a fonoaudiologia, essas alterações emocionais, quando causam uma disfonia, elas estão classificadas dentro das alterações funcionais. Certo. Outras alterações, né, por exemplo, muitas pessoas reclamam, né, quando tem problema, né, por exemplo, né, no sistema digestivo, né, problemas estomacais, também podem afetar diretamente a nossa voz. Muito, né? E aí os principais sintomas vão ser a rouquidão, né? O pigarro. O pigarro é muito frequente nas pessoas que têm refluxo. As falhas na voz, a dor e a ardência, aquela pessoa que acorda de manhã com a garganta ardida e com a voz bem mais rouca do que durante o restante do dia, né? Então, são uma série de sintomas. Claro que você amanhecer com uma voz mais rouca, isso acontece com todo mundo. Então, todo mundo já deve ter percebido que amanhece a voz está mais rouca. Mais pesada, né? Mais pesada, exatamente. Mas depois de 20 minutos a 40 minutos, a voz entra num padrão normal. Então, isso é normal. Agora, se tiver associado a dor de garganta, a pigarro, ter que estar fazendo né, dor e ardência, né, então são indicativos de que pode ser aí um problema de estômago, como pode ser em outros problemas também. Também são sintomas de câncer de laringe. Então, a gente tem que ter muito cuidado, não é brincadeira. Professora, agora
de que forma, né, a pessoa pode fazer para ter cuidado, para evitar que esses problemas apareçam aí, professor? Então, assim, existem uma série de orientações a respeito de saúde vocal, então vamos falar a respeito de algumas delas, né? Então, maneiras de prevenir um problema na voz, por exemplo, é tentar falar sem esforço, articular bem as palavras, abrir mais a boca para falar. Simplesmente com isso você já consegue melhorar o volume da voz, sem fazer esforço, e fazer com que as pessoas te compreendam melhor, simplesmente pelo fato de falar com a boca mais aberta. Então, essa é uma das principais dicas. Cuidar também com a postura quando você fala. Então, falar sempre de frente para a pessoa que está te ouvindo. Isso vale muito para os professores que costumam falar escrevendo no quadro, ou enquanto escrevem no quadro, ficam com a cabeça virada para trás, olhando para os alunos. Isso é muito prejudicial. Então, eu tenho que ter uma postura, né, de cabeça, de tronco, das pernas, né? Eu tenho que estar com um sapato confortável que me dê estabilidade, né, se eu estiver falando em pé. Então, tudo isso é importante, e falar de frente para a pessoa que está te ouvindo. Deixar o corpo se movimentar livremente também, porque o nosso corpo também fala, né? Então, se eu estou falando muito presa, a pessoa que está me ouvindo tem um pouquinho mais de dificuldade de me compreender. Se eu estou falando com os braços livres, então eu já dou outros sinais de comunicação que são bastante importantes, né? Talvez até por isso que no rádio o esforço vocal seja muito maior, porque você precisa se comunicar e passar toda a tua comunicação simplesmente pela voz. Apesar que a gente tenta aqui, né? Eu pelo menos, né, tenho feito isso nos últimos anos, né? A gente já gesticular bastante aqui, né? Já para mostrar isso. Até porque estamos na internet também, né? Também, ótimo, né? A gente está no vídeo, né, da internet, né? Por isso, né? Também eu procuro pelo menos fazer dessa forma, né? Já para mostrar o gestual, né? Para quem está lá assistindo a gente, né? Pelas redes sociais. E já para articular isso também, né? Exatamente, é a melhor maneira, é super importante. Tomar bastante água é muito importante, então existe até um cálculo de quanto as pessoas devem tomar de água por dia, baseada no peso e na altura, baseado, né, esse cálculo no peso e na altura, mas a gente sabe que existe uma média de até 2 litros de água, que é super importante ingerir por dia. Então, principalmente para as pessoas que ficam expostos a ar-condicionado e ventilador, porque esses instrumentos, eles retiram a umidade do ar. Então, para a gente conseguir falar sem esforço, o nosso corpo precisa estar hidratado e o ar também não pode estar seco, porque senão vão acontecer falhas na voz, eu vou ter um esforço maior para falar. Então, o corpo tem que estar hidratado e o ambiente em que eu estou falando também não pode estar com o ar muito ressecado. Exatamente. Ter uma alimentação saudável também é muito importante, então uma alimentação rica em proteínas, né, as carnes e peixes e frutas e verduras são muito importantes, né, então tem que ter uma alimentação balanceada, evitar as frituras, né, tudo que pode fazer mal para o estômago vai fazer mal para a voz também. Se você está falando num lugar que tem muito barulho, você deve utilizar outras formas de se fazer entender, né? Então, com gestos, chegando mais perto da pessoa que você está falando e não tentar competir com o ruído externo, porque você vai perder, né? Então, você vai sofrer, a sua voz vai sofrer, então evitar competir com barulho externo. Em períodos assim de resfriado, de gripe, até algumas mulheres percebem no período pré-menstrual ou durante o período menstrual que a voz fica mais pesada, como você falou, fica mais rouca. Então, evitar de falar muito nesses períodos ou tentar outros meios, né? Chegar mais perto da pessoa com que você está falando, utilizar mais gestos também. Evitar o pigarro, né? Evitar o... Então, o que a gente deve fazer? A gente deve tomar mais água, né? Se eu estou sentindo que eu tenho que pigarrear, é indicativo de que eu tenho que tomar mais água. Evitar gritos, né? O grito ele só é permitido, digamos assim, no uso da voz se for para pedir socorro, né? Então o grito ele sempre vai ser prejudicial. Nem aquele gritinho, né, de gol não dá para dar? É complicado, né? A gente brinca, né, com isso, mas sabe que é prejudicial, né? É prejudicial, mas também é uma questão tão cultural, tão importante pra gente, né? Que não tem como você proibir. Mas, assim, tomar um pouquinho de cuidado, né? Não esforça demais, não grita demais, não grita sempre, né? Talvez 1 ou 2 gols lá não vá fazer tanto mal, mas se isso for contínuo, vai fazer mal, com certeza. Sem dúvida, né? E claro que profissionais que dependem disso também têm o tratamento correto, né? Exatamente. Agora temos um pequeno teste também, né, professora? Sim, deixa eu só colocar mais uma coisa antes do teste, que é o seguinte, evitar também o cigarro e o álcool, né? Então são um dos piores
problemas, né, para a nossa saúde vocal. Então, o álcool e o cigarro associados, eles aumentam muito a chance de um câncer de laringe. Então, pessoas fumantes, elas têm problemas de voz, né, com mais frequência do que pessoas não fumantes. E se for associado, né, o cigarro e o álcool, então eleva muito o risco de problemas sérios de voz, né? Sem dúvida. Com relação ao teste, então, eu pedi para que as pessoas pegassem um papel e uma caneta, né? Então, vamos lá, vamos fazer esse testezinho? Vamos lá. Então, o que eu vou pedir para que as pessoas é para que elas façam uma conta. Elas anotem da seguinte maneira. Se a tua resposta for nunca, você vai somar 0 pontos. Se a resposta for quase nunca, você soma 1 ponto. Se a resposta for às vezes, você soma 2 pontos. Se for quase sempre, você soma 3 pontos. E se for sempre, 4 pontos. Então, as respostas vão de 0 a 4, indicando nunca, quase sempre, às vezes, quase sempre e sempre. Então, são 10 perguntas e vocês vão dar uma nota, né, em relação a cada pergunta nessa graduação. Então, a primeira pergunta é: as pessoas têm dificuldade para me ouvir por causa da minha voz? Então, no meu caso, nunca. Ótimo, então somou 0 pontos aí. Tá, né? vamos lá. As pessoas têm dificuldade para me entender em lugares barulhentos? Em alguns lugares, sim, né? Quase, não é como às vezes. Às né? vezes, Às então vezes. são 2 pontos. 2 pontos. As pessoas perguntam: o que você tem na voz? Não, nunca. Não, nunca. Então, para o Paulo aqui são 0 pontos. E para você em casa? Né? Sinto que tenho que fazer força para minha voz sair. Nunca. Ótimo. Meu problema de voz limita a minha vida social e pessoal. Não, de maneira nenhuma. Não consigo prever quando minha voz vai sair clara. Também isso é difícil, nunca acontece. Nunca. Eu me sinto excluído nas conversas por causa da minha voz. Raramente isso acontece. Quase nunca? Quase nunca. Então seria 1 ponto. 1 ponto, então. Meu problema de voz me causa prejuízos econômicos. Não. Meu problema de voz me chateia. Às vezes. Às vezes 2. 2 pontos. Às vezes. Minha voz faz com que eu me sinta em desvantagem. Não. Essa é a última pergunta. Perfeito. Você somou, Paulo? Somei aqui, deu 2, 3, 5 pontos. 5 pontos, muito bom. Então você tem um indicativo de que está tudo bem com a sua voz. Perfeito. O que a gente sabe é o seguinte, que pessoas que têm problemas de voz, elas somam em média, uma média da população, acima de 7,5 pontos. Então, o que isso significa, né? Que acima de 8 pontos é indicativo de que a pessoa tem um problema de voz. Perfeito. E aí é indicado procurar um tratamento vocal, procurar uma avaliação de voz. Aqui em Irati a gente tem esse tratamento gratuito, essa avaliação gratuita lá na clínica de fonoaudiologia da Unicentro. Eu vou passar o telefone aqui. Perfeito. Então, os telefones lá da clínica são 3421-3224 e 3421-3228. Então, pode ligar lá, pode deixar seu nome para fazer uma avaliação, vai falar com a Doroteia, com a Ingrid ou com o Luiz, eles vão anotar seu nome e a gente vai chamar para uma avaliação. Tá certo, professora. Muito obrigado mais uma vez pela presença. Nós sabemos que a senhora tem compromisso já logo na sequência também, né? Obrigado pela presença mais uma vez aqui. Espaço sempre aberto aqui no nosso programa. Muito obrigada e muito obrigada, ouvintes, pela atenção. Espero que todo mundo tenha tido bons resultados no teste, mas para quem não teve, pode nos procurar que estamos à disposição lá na Clínica de Fonoaudiologia. Nós também temos convênio com o SUS, então o tratamento é completamente gratuito. Para quem precisar, estamos à disposição. Sem dúvida, doutora. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada a você pela oportunidade. Até a próxima.